contando o testemunho. Outro dia a irmã Ivone veio lá na porta, vi que ela estava passando mal, pensei assim comigo, remédio ela já tomou. Falei com minha esposa assim, minha esposa, a irmã Ivone está passando mal. Ora para ela, por favor. Deus me deu sabedoria. Tenho vontade de orar para todo mundo, irmãos. Mas Deus pediu para eu orar para ela, através da minha esposa. O mesmo Espírito que está em mim, da minha esposa. Porque o Espírito, irmão, de concordância é estar na igreja. Então ela foi, orou, e Deus trabalhou, fez um grande milagre. Deus curou ela. Não é verdade, irmão? Para a honra e glória do Senhor Jesus. A honra é toda de Jesus, né? Você aqui é meu filho. Quantos anos você está, Eduardo? 15 anos, né? Recebe ele no capão do Senhor Jesus. Tem muita coisa para falar, irmãos, mas vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João. Pode ficar sentado. Quero que o seu coração esteja de pé, amém? Aleluia. Primeiro livro de João. Glórias a Deus. Aleluia, Deus. Primeiro livro de João. Glória a Deus. Irmãos, eu estou muito alegre de estar aqui neste altar, podendo servir ao Senhor, porque não há outro caminho. Quando Deus escolheu Moisés falou assim: não, eu não sei falar. Deus não quer saber do seu defeito, Ele quer te dar qualidade. Eu fui ungido a pastor, porque Deus quis. Mas que eu sei alguma coisa, eu não sei. Mas quem vai fazer na sua vida é o Espírito Santo. Deus não perguntou para Moisés se tinha que ir pronto. Ele falou: Moisés, eu quero você. Então, a partir do ex-me aqui, Deus começou a trabalhar na vida de Moisés. Todo mundo achou? Primeiro João. Diz assim a palavra do Senhor: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e ele estava no princípio, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada se foi feito. E nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra, e as trevas não prevalecem contra ela. Versículo 5, não se perde, acompanhei. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era, veio para o testemunho, para que testificasse da luz, para que todos que crescem por ele, não era ele a luz, mas para que testificasse. Ali estava a luz verdadeira, que iluminava todo homem que veio ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para que era o seu, e os seus não receberam, mas todos quantos receberam, deu-lhes poder para serem feitos filhos aos que creem em seu. Então você está aqui só por causa de um nome, ele se chama Jesus. Os quais nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele que dizia: o que vem após mim, e este a mim, porque foi primeiro do que eu, e todos recebemos também da sua plenitude, e a graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. E Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o então Jesus se revelou, amém? João exemplificou toda a Bíblia aqui nessa primeira parte do Evangelho. Grandes homens de Deus receberam uma palavra, muitos porém obedientes. Deus não quer sacrifício, mas Deus quer obediência. Quem está entendendo? Deus deu uma palavra para Saul matar os amalequitas. Deus falou para Saul:
vai lá e mata todos os amalequitas, de crianças, de animais, tudo, na terra dos amalequitas. Amém? Quem está entendendo? Samuel era o profeta, Deus falou na boca de Samuel, Samuel repassou a palavra e Saul não executou. Ele guardou a vida do rei, guardou a vida de alguns animais, e Deus o rejeitou no seu coração. E como Deus rejeitou Saul, ele escolheu Davi. Por que ele escolheu Davi? Porque Saul não se arrependeu. Quando Saul errou, o profeta avisou para ele. O que ele fez? Ele foi fazer jejum, sacrifícios, mas Deus já não queria mais. Deus quer obediência na palavra. Quando você recebe uma palavra de Deus, exemplo, quem quer aceitar Jesus? Aí você rejeita ele depois. Deus não agrada daquele que volta para o caminho para trás, porque o conheceu, o revelou. Vai ter um tempo, irmão, que a fé, ela vai deixar de existir. A fé vai deixar de existir porque você vai estar diante do Pai, diante de Jesus. Então, tudo que você está vendo ouvir falar aqui agora vai se cumprir, porque você crê na palavra. A palavra do Senhor fala que em Gênesis, Deus disse: haja luz e houve. Quando Moisés estava com o povo no deserto, Moisés deu uma palavra: santifica todo o povo, que nós vamos perante o monte. E Deus começou a falar. As palavras de Deus eram como buzinas, cachoeiras, palavras muito estridentes, som de muitas águas. O som de muitas. A palavra dele fala assim. O povo não suportou a voz de Deus, falou: não, Deus, fala somente com Moisés. Aquela hora que eu ajoelhei aqui, irmãos, é o momento que a gente quer que Deus fale. Às vezes Deus não fala com a gente, mas Ele deixou os profetas, deixou a palavra que muitos estão rejeitando. Verdade. Então o povo ficou longe do monte, mas não aguentou, porque parece que o monte ia subir. Então imagina o poder de Deus quando Ele começou a falar com o povo. A palavra fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e Ele disse: haja luz. Na escola a gente aprende que houve uma grande explosão, e houve mesmo, porque a palavra de Deus ressoou no universo, um estrondo, barulho, buzinas, e foi batendo na grande explosão. Surgiu, e a luz era Jesus, diz João. Jesus pisou na terra e a terra não conheceu. Quem está entendendo a palavra? Glória a Deus. Sansão teve uma palavra: não corte o seu cabelo, nem bebida forte, e nem encoste cadáveres. E se fosse casar com uma mulher hebreia, mas ele preferiu casar com uma que não era da nação dele. E essa mulher foi confundindo a mente dele, foi falando, até que os cabelos dele foram cortados e ele perdeu o Espírito de Deus. Então, quando você e eu desobedecem a palavra de Deus, nós perdemos o Espírito. Então Deus não habita tempos corrompidos. É sim, sim ou não, não. Quem está com sim aí? Quem está com sim aí? Irmãos, ontem eu fiquei maravilhado. Mais de 5 igrejas nessa igreja aqui. 5 pastores diferentes. E uma vez recebi uma profecia que a gente ia sentar no meio de príncipes. Deus usa os pequenos como funde os fortes. Então a gente sentou aqui no meio de pastores, são príncipes, são profetas de Deus. Então, às vezes você não vê o santo que está na vida da pessoa, mas Davi sentiu quando ele foi tocar na orla de Saul. A roupa do cristão era tão sangue. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela encostou na orla de Jesus e arrancou virtude. Os lenços eram levados a Paulo
E aonde que os lenços encostavam, demônios eram expelidos e as pessoas eram curadas das suas enfermidades. O que eu falei mais cedo? Se essa igreja foi levantada por Jesus Cristo, Ele vai te curar. Você não pode aceitar sair daqui da mesma maneira que você entrou. Se você entrou pobre, você já sabe que você é rico. Se você entrou triste, você vai sair daqui alegre. O Espírito Santo paira sobre as águas. Glória a Deus, aleluia. Elias, presta atenção. Elias era um homem ungido de Deus. Na vida dele, ele fez 7 milagres. Mas quando ele recebeu uma palavra que Jezabel queria o matar, ele entrou em depressão. Nosso Deus é muito maior do que quem nos afronta, mas uma palavra pode te jogar no chão. E ele temia a morte. Eliseu queria ser usado por Deus, queria ter a mesma unção de Elias. Elias orava, descia fogo do céu, consumia quem estava contra ele. O poder de Deus estava na vida dele. Ele orou: Deus, caia fogo dos céus. E ele falou: Deus zombou dos outros profetas. Joga mais água aí para ver se o Deus de vocês escuta. Aí quando desceu o fogo dos céus, lambeu até a água. Porque Deus é fogo consumidor. Ele é autor consumador da sua fé. Se você tiver fé, Ele vai consumir. Ah, Deus, eu estou com vício. Se você tiver fé, Ele vai consumir seu vício. O evangelista Adilson pregou outro dia aqui e falou assim: Deus não te chama pelo teu pecado, Ele te chama pelo teu nome. Palavras fortes. Só que Eliseu, ele pediu a porção dobrada. Elias falou assim: não, se for a vontade de Deus, vier carros de fogo e me buscar, assim será. Elias, esperto, não queria morrer pela mão de homens, ele preferiu que Deus o arrebatasse. Só que Eliseu, quando ele morreu, ele levou a unção da porção dobrada para a terra. E quando um soldado foi jogado no túmulo dele, o soldado foi ressuscitado. Aí inteirou o 14º milagre. Só que esse nome que salva, que cura, que liberta, quando ele morreu, ele não levou para ele. Ele disse assim: eu estou subindo para a casa do meu pai, vou preparar a morada para vocês, mas não vou deixar vocês desamparados, vou deixar sobre vós o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Vou deixar sobre vós o Consolador. Eliseu não teve sucessor, porque Geazi preferiu os presentes humanos. Só que o que Jesus tinha preparado era muito maior. O que Ele trouxe para nós? Presente dos céus. Irmãos, eu fico grato nesse altar por ver tanto poder de Deus. Deus usou o pastor para me chamar. Mas quando Deus chamou ele, que eu sei pela história, eles não tinham energia quando começaram. Lia a Bíblia pelo celular, aquela terninha do celular. Ele não creio o pastor Felipe, não imaginaria a quantidade de gente que tem aqui. Terça-feira era um dia normal, a igreja estava lotada. É só Deus para fazer a IPEP crescer assim. Eu creio que próximo congresso, se Deus quiser, vamos profetizar, amém? Ele quer que a gente profetize. O Zé Flávio vai ser pequeno. O campo de José Flávio vai ser pequeno. Glória a Deus. Deus sabe todas as coisas. Irmãos, então que Deus moveu neste ministério pelo poder da obediência. Felipe, está na hora de você abrir o ministério. E ele profetiza, eu também profetizo.
Que aqui vai sair curas, milagres, prodígios, maravilhas. Mas o principal é rebanhar almas. Ovelhas que muitas das vezes estão perdidas, esquecidas, Deus vai trazer para este ministério. Eu não sei como você chegou, mas eu sei que você vai sair daqui cheio da palavra. Lá fora tem um ditado que fala assim: saco vazio não para em pé, para mesmo não. Então, para você ficar cheio, alimentando a palavra. Fiquei feliz ontem, porque 11 horas a gente está saindo da igreja. A pessoa falou assim comigo assim: que pena que acabou. A pessoa chegou aqui 7 horas, menos 7 horas, ficou aqui até 11 horas e falou que estava pouco. Irmãos, Marcos 8 fala que os apóstolos com Jesus ali, tinha uma multidão que 3 dias em jejum estavam com Jesus ouvindo a palavra. O que estava alimentando aquele povo no deserto? Quando Deus, pelo Espírito Santo, foi tentar Jesus, levou Jesus para o deserto. Diz a palavra que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser. Então apresentou-se o diabo. E uma das palavras que o diabo falou assim: pega este pão, se você é filho de Deus, pega essa pedra, se você é filho de Deus, e transforma ela em pão. Jesus disse para ele, falou assim, porque o diabo fala, irmãos, ele fala que você não vir na igreja, fala que você não vai conseguir, para você desistir, que você tem que voltar para o mundo, que o mundo é melhor. Aí Jesus disse para ele assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Glória a Deus. Eu estava falando mais cedo de sonho. Eu sonhei acerca do terno. Deus me deu terno. Quando eu comecei a ter fé, porque uma coisa é eu batizar, uma coisa é eu ir na igreja, outra coisa é Deus produzir fé. É uma prova antes do batismo, outra prova depois que você batiza, não acaba mais, só termina no céu. Sua família vira contra você, seu irmão. Só que Deus apareceu para José em sonho e falou assim: ó, Maria vai ter um filho. Não é para você desposar ela em silêncio, não. É para você ir ser padrasto de Jesus. E avisado em sonho, ele foi e teve a promessa cumprida. Ele veio Jesus. Um anjo foi falar com Maria. Maria falou assim: eis-me que é a serva do Senhor. Presta atenção. Um anjo em Senequeribe matou 180 mil pessoas. Jacó segurou o anjo. Olha o poder do anjo. Matou 180 mil pessoas em Senequeribe. Jacó segurou o anjo. O que deu força a Jacó para segurar o anjo? Fé. Sem fé é possível agradar a Deus. Jacó, eu tenho que subir. Você não vai subir sem me entregar a bênção. Você não vai sair daqui sem Jesus te entregar a bênção. Toda posse, leva para você. Meu filho aqui no meio